Senador Paulo Paim, e na sua pessoa cumprimentar todos os componentes da mesa e agradecer o convite pela oportunidade de estarmos presentes para falarmos um pouco do nosso projeto da acessibilidade total. Eu trabalho no Tribunal de Contas, em todos os tribunais de contas do Brasil, há um Ministério Público que atua exclusivamente no Ministério Público e que não se confunde com o Ministério Público Estadual ou com o Ministério Público Federal. E em 2011, em julho de 2011, nós lançamos, por ocasião do nosso 5º Fórum, a campanha nacional Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total. Ela é uma proposta da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, sob a coordenadora da colega Maísa de Castro, que é procuradora junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Em Goiás temos Tribunal de Contas do Estado e de municípios. E em cada tribunal nós temos um membro do Ministério Público que é o coordenador desta campanha. Qual que é o objetivo dessa campanha? É incluir na matriz de fiscalização dos tribunais de contas a observância das políticas públicas de acessibilidade, em especial da Lei 10.098 e do Decreto 5296, de sorte que no prazo de 5 anos, foi o prazo que nós nos atribuímos, ou seja, até 2016, 100% das obras públicas novas atendam integralmente os critérios de acessibilidade na norma, nos termos da norma da BNT. Existem várias normas para elevadores, para escadas, enfim, mas a principal norma é a NBR 9050. Eu gostaria até de salientar que todos os prazos fixados no Decreto 5296 já venceram. E os prazos de adaptação dos imóveis públicos não foram cumpridos, né? Então, através desse projeto, nós estamos tentando fazer com que o decreto decole. Enfim, o objetivo final é promover a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e aí nós incluímos os idosos, os obesos, os gestantes, enfim, de uma maneira geral. Já no início da nossa campanha, eu vou apenas alguns exemplos do TCU, porque o TCU já fez muito mais do que isso, mas logo em 2011 foi aprovada a auditoria operacional para avaliar as condições de acessibilidade das pessoas com deficiência nos órgãos públicos da administração, que resultou num belíssimo trabalho e num acórdão de 16 de agosto de 2012, o acórdão 2170, onde foram feitas diversas determinações para diversos órgãos do governo federal, né, no sentido de se adequarem. Também foi determinado ainda em 2011 que o tema da acessibilidade fosse especificamente incluído no sistema de acompanhamento de obras públicas chamado Fiscobras, né? Então, isso resultou também no Acordo 29 e 28, onde há várias referências expressas à nossa campanha, que a motivação dessas fiscalizações decorrem dessa nossa campanha, e foram fiscalizadas 32 obras públicas da União. Também em setembro de 2012, foi após a aprovação do acordo, então foi feito um seminário de controle de políticas públicas de acessibilidade, que foi um evento ímpar no que tange ao tema. Eu apenas destacaria que no Acordo 2170 de 2012, se selecionou, por uma questão metodológica, os principais órgãos que fazem atendimento de balcão, ou seja, onde há um fluxo grande de pessoas, né? Então, se foi o Correios, a Caixa, o Instituto, o INSS, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal e a Defensoria Pública. E, lamentavelmente, nós podemos verificar neste acordo que, por exemplo, a Caixa, que está inserida num regime de economia de mercado, de competição, ela atende razoavelmente bem, mas ainda com muita deficiência, as normas de acessibilidade. Já a empresa de Correios e Telégrafos, que atua sozinha no mercado, é a que tem os piores índices de acessibilidade. Isso está bem detalhado no acordo, não vou fazer uma explanação do acordo, de uma maneira bastante rápida. Eu quero trazer para vocês aqui todas as dificuldades que nós vivenciamos em todos os estados. Eu vou sair um pouco do âmbito do TCU. Então, as principais dificuldades que nós encontramos de âmbito nacional.
foi a necessidade de adaptação, de adequação nos próprios prédios e nos sites dos tribunais de contas, porque os sites não são acessíveis, embora a norma determine que todos os sites governamentais devam ser plenamente acessíveis, né? Então, nós temos algumas dificuldades nesse aspecto. Havia, por grande parte dos próprios tribunais, o absoluto desconhecimento das normas específicas de acessibilidade. Eu lhe pergunto, como fiscalizar algo que eu desconheço? Então, há todo um período de adaptação, de formação que é necessário que a gente desenvolva junto às nossas próprias casas. E o principal de tudo é a falta de efetiva fiscalização pelos órgãos responsáveis, em especial pelas secretarias municipais de obra ou de urbanismo, que são os órgãos responsáveis pela concessão de alvarás para a construção de obras, né? E a ausência dos profissionais de engenharia e de arquitetura ou urbanismo na grande maioria dos municípios. Apenas para vocês terem uma ideia, quando nós lançamos esse projeto em 2011, o Paraná tem 399 municípios. Apenas 83 possuem engenheiro em seus quadros. Ou seja, como é que eu vou fazer o lançamento de IPTU, de ITBI, como é que eu vou regular o trânsito, conceder alvará? Ou seja, nós tínhamos apenas 21% dos municípios do Paraná com engenheiros. Na semana passada, antes de vir aqui, eu fiz esse levantamento, nós já temos 227 municípios, ou seja, pulamos aí para 57% dos municípios paranaenses com engenheiro. Eu lhes diria que não é possível que nenhum município atenda às normas de acessibilidade sem um profissional de engenharia ou de arquitetura em seu quadro. Então, este vai ser um dos principais aspectos que nós teremos que atacar. Outras constatações são que os próprios prédios públicos, a prefeitura, o fórum, o posto de saúde, a escola, eles são construídos pelo poder público sem a licença dos prévios alvarás que ele exige do particular. Se eu for construir uma casa, uma garagem, uma indústria, eu tenho que ter um alvará e tenho que ter vistoria de bombeiro. Os prédios públicos não atendem a esta norma. Nós temos também a ausência absoluta de políticas públicas específicas, até por não haver nenhum privilégio do ponto de vista orçamentário, não há a inclusão no orçamento, até porque nós não temos uma classificação orçamentária específica que permita aferir as políticas públicas de acessibilidade, E o maior problema fundamental que nós queremos enfrentar é a questão, a sistemática e imprópria atribuição ao proprietário do imóvel da obrigação de fazer e manter as calçadas, que são vias públicas, portanto, são bens públicos. Isso decorre de uma legislação muito antiga, do tempo que regulamentava o parcelamento do uso do solo, que dizia que aquele proprietário que queria transformar uma gleba rural numa gleba urbana, queria fazer um loteamento, ele teria que dotar aquele loteamento de infraestrutura. E isso extrapolou para fazer com que o proprietário deva fazer a calçada. Agora eu lhe digo, não sou eu que fixo a largura da minha calçada. Os postes das companhias de energia elétrica, as placas de trânsito e as árvores não sou eu que posso plantar. De que maneira eu posso fazer com que as normas de acessibilidade sejam obedecidas na minha calçada, se o poder público não me autoriza interferir nos equipamentos urbanos que ele ali coloca, obstruindo as condições de acesso? Então, inclusive, esta eu vou mostrar adiante, mas foi um tema que foi bastante debatido na terceira Conferência Nacional das Pessoas com Deficiência. Então, basicamente, nós temos assim 3 aspectos fundamentais que o enfrentamento do tema exige. É assegurar a livre circulação. Nós precisamos que as pessoas com deficiência possam sair de suas casas, possam ir ao ambiente de trabalho, ao ambiente de estudo, ao posto de saúde. Então, nós temos que ter calçadas e ônibus, temos que estabelecer uma política fiscal efetivamente inclusiva e dotar as administrações municipais de profissionais capacitados. Basicamente, nós não desconhecemos alguns projetos que já estão em curso, mas são ações de varejo. Acho que o importante seria enfrentarmos as coisas de forma mais ampla. Em termos de calçada, seria interessante, nós temos uma lei nacional fixando que é obrigação do município construir e manter as calçadas, e aí a conclusão na terceira conferência, que é de propugnar pela supressão de leis que imponham ao particular a construção de calçadas. Isso já se decorre até do próprio decreto.
né? O transporte coletivo, nós temos que sair dessa noção de ônibus adaptado. Nós precisamos de ônibus adequado, com piso de plataforma baixa, né? E nós temos aí o decreto que determina a isenção, e nós não temos essa isenção. A única isenção que foi tratada foi na medida provisória 549, que trata de PIS/COFINS. Nós temos que ser mais incisivos nessa questão da isenção dos tributos, né, tanto das ajudas técnicas como dos produtos industrializados. É muito claro, o decreto fala em isenção de importação, IPI e de imposto de renda. E esses três aspectos até hoje não foram enfrentados, né? Então, a nossa proposta é a criação de um plano, no plano da inclusão fiscal, de um cadastro nacional de todas as pessoas com deficiência, para não ter, por exemplo, a cada vez que for comprar um veículo com isenção, ter que apresentar um novo laudo, uma nova perícia. Nós propomos as isenções de 100% para tecnologia assistiva e de 20% a 50% para itens que atendam o desenho universal, propiciando com que as casas sejam construídas de uma maneira mais acessível, e também a redução do imposto de renda para pessoas com deficiência, porque elas precisam de cuidador, precisam de uma série de outras tecnologias assistivas e demandam um custo muito maior, né? No plano da profissionalização da gestão pública, que nas transferências do governo, né, principalmente do Ministério da Cidade, se exigir a identificação do servidor municipal responsável técnico pelo projeto, pelo plano de trabalho, e a identificação do servidor responsável pela fiscalização, que já está lá na lei de licitações, o artigo 67, mas que nunca foi observado, né? Então, temos aí o dispositivo da lei, então nós temos que ter esses mecanismos que identifiquem o responsável técnico, servidor municipal. Ainda no plano da profissionalização da gestão pública, é preciso que se pense nas carreiras de Estado exercidas pelas atividades profissionais, distinguindo as atividades típicas de atípicas. As típicas eu não vou me preocupar, são aquelas que só existem no poder público, né? Essas já estão bastante regulamentadas. Mas no plano das atividades atípicas, que a pessoa atua tanto na iniciativa privada como no serviço público, nós não temos nenhuma regulamentação. Aliás, a profissão de médico não é regulamentada nem no serviço privado, mas em várias dessas atividades que são essenciais para o cumprimento das atribuições fixadas como competência comum no artigo 23 da Constituição Federal, né, da competência comum da União, Estado e municípios. Nós temos que ter essas profissões que são essenciais para o cumprimento daquelas metas. Eu tenho que ter elas regulamentadas. Então, o que nós propomos uma revisão das leis que regulamentem o exercício dessas profissões, para que um capítulo específico que trate daquele exercício, daquela atividade, da advocacia, da medicina, da engenharia, no poder público, né? Na educação, e aí outra coisa fundamental seria excluir a possibilidade de compor da educação e da saúde, nos percentuais, nos índices fixados, as despesas feitas por terceirizações impróprias. Se nós queremos uma educação inclusiva e uma saúde que atenda às necessidades, ela deve ser prestada por servidores municipais, por servidores públicos, e não por terceirizados que não têm compromisso com a atividade pública e que prestam um serviço por um contrato temporário. Isso já está no próprio decreto que regulamenta a OCIP, mas, não obstante a vedação do decreto, que diz que a OCIP só pode trabalhar com recursos próprios, né, na área de educação e saúde, quase 100% dos municípios utilizam essas terceirizações impróprias. Então, essa proposta que eu já falei, de regulamentar as atividades profissionais de nível superior, né, e, eventualmente, apenas uma derradeira conclusão. Nós temos o próprio decreto, nós temos que regulamentar os direitos da pessoa portadora com deficiência, para acomodá-la ao novo termo, excluir a expressão portadora, né? O novo termo é pessoa com deficiência, e temos que ter sanções que penalizem os gestores que não atendam, não cumpram a legislação, né? Que seja caracterizada como improbidade ou crime de responsabilidade, enfim, que isso implique alguma sanção por não cumprir as regras de acessibilidade. Ficam aqui meus dados e agradeço a oportunidade, senador, pedindo escusas pelo excesso de prazo.